Onde está Elon Musk? Será que depois de todo aquele barulho que ele fez, o bilionário simplesmente saiu da discussão? Bom, é isso que a gente vai ver hoje porque a Gazeta do Povo fez uma matéria sobre isso. E essa certamente é uma dúvida de muitos que acompanham o canal, né? E aí, cadê o Elon Musk? Tem alguma novidade? O que se sabe sobre o seu silêncio em relação ao Brasil? Bom, vamos ver aqui. No dia 15 de maio, o deputado Nicolas Ferreira postou no seu perfil do X: alguma novidade, Elon Musk? Estamos ansiosos e esperançosos com os próximos capítulos da luta pela nossa liberdade de expressão no Brasil. Aí, no dia 24 de maio, a deputada Carla Zambelli também tuitou sobre o assunto. Por favor, olhe novamente para o Brasil. Você iniciou uma revolução contra o mal no Brasil, mas depois que parou de tuitar, todos os processos recomeçaram. Ajude-nos. Bom, em abril desse ano, após a divulgação dos Twitter Files, que revelou um esquema de cumplicidade à margem da lei entre os tribunais superiores brasileiros e o Twitter X na censura dos usuários, antes da aquisição do Elon Musk, então, após isso, o empresário fez críticas incisivas ao ministro Alexandre de Moraes, figura central do judiciário brasileiro nessa relação promíscua, causando temor na esquerda quanto às consequências internacionais da perpetuação dos abusos. E Elon Musk tornou-se com isso, por algumas semanas, a principal esperança da direita brasileira na luta pela restauração da democracia no país. Há quase um mês, contudo, Elon Musk não aborda o tema. Seu último tweet com alguma referência à situação é do dia 3 de maio, quando, comentando o anúncio de uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Spaces, da plataforma de lives do X, ele escreveu: se você concorda com Bolsonaro ou não, o povo brasileiro tem o direito de ouvi-lo falar. Eu trouxe essa informação aqui pra vocês, né, na última cobertura desse caso aí dos Twitter Files, Elon Musk versus Xandão. De lá pra cá, Musk chegou a se referir ao Brasil para pedir doações para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, mas não fez mais nenhum comentário sobre os abusos do judiciário do país. Algumas promessas de Musk ainda não foram cumpridas. Os questionamentos sobre o silêncio de Musk são fruto de uma expectativa que ele próprio plantou na direita brasileira. Quando começou a falar sobre a situação do país, o empresário prometeu que confrontaria decisões judiciais que contrariassem a lei e que reativaria as contas retidas de jornalistas e influenciadores censurados pelo judiciário, ignorando as ordens ilegais da justiça brasileira. As ameaças feitas por Musk contra os abusos foram tão incisivas que o empresário provocou reação de Moraes. Foi incluído no inquérito das fake news. Tornou-se comum a especulação de que a derrubada do X no Brasil seria questão de tempo. Até agora, Musk não cumpriu algumas das promessas, e é bom colocar algumas, porque algumas ele cumpriu, né? Por exemplo, ele falou que revelaria os arquivos e de fato fez isso, né? Através daquela corte americana, a gente teve acesso às decisões simplesmente absurdas do Xandão, que escancararam a perseguição política. Então essa promessa ele cumpriu e foi extremamente importante. Porém, as contas dos jornalistas Alan dos Santos e Paulo Figueiredo, do comentarista político Rodrigo Constantino, da ex-juíza Ludmila Lins Grilo e de outras personalidades ilegalmente censuradas no Brasil continuam inacessíveis no país, a não ser com os de VPN. Essa é uma promessa que as pessoas cobram, né? Porque isso aí o Elon Musk disse que faria, mas não fez. Porém, a gente viu que o Elon Musk utilizou de uma manobra política para cumprir a sua primeira promessa. Não foi ele diretamente que revelou os arquivos do Twitter, que revelou as decisões tirânicas do excelentíssimo ministro Cabeça de Ovo. Na verdade, ele fez isso porque foi intimado pelo Congresso americano. Então, é como se ele não tivesse escolha, né? A culpa disso é do Congresso americano e não do Elon Musk. Ou seja, se o Xandão quisesse fazer alguma coisa contra essa ação, não poderia ser diretamente contra o Elon Musk, precisaria ser uma guerra direta com o Congresso americano, o que, convenhamos, é ainda mais difícil. Por mais que também a inclusão do Elon Musk no inquérito das fake news não representa nada para o bilionário, né? Mas ele sabe que se ele descumprisse essas decisões e reativasse essas contas aqui no Brasil, provavelmente o X cairia. E aparentemente não está nos planos do Elon Musk. Ele falou que estaria tranquilo em relação a isso. Se o X fosse fechar no Brasil, tudo bem. Mas eu ainda acho que o Elon Musk é um bom estrategista. Ele demonstrou isso, inclusive nessa situação, né, nessa história dele com o Brasil. E talvez, estrategicamente, ainda seja melhor para ele que o X esteja funcionando aqui do que escancarar a tirania, porque isso aconteceria, certamente. Se o X fosse fechado mesmo no Brasil, isso também acabaria sendo um forte argumento para ser utilizado contra o STF. Então é uma posição onde a direita meio que ganha nos dois casos. Mas talvez manter a plataforma ativa ainda seja o melhor caminho. E eu não descarto que ele vá acabar fazendo isso. Só que provavelmente ele só vai fazer isso quando for realmente seguro. Quando ele puder reativar essas contas sem que a plataforma toda seja fechada. Na época em que estava mais ativo na causa, o Musk chegou a responder às mensagens de alguns cidadãos brasileiros nem tão populares no X e compartilhou diversas postagens de parlamentares e influenciadores manifestando preocupação com a situação do país. Nos últimos dias, ignorou até mesmo o apelo do deputado mais votado do país, Nicolas Ferreira. O empresário
empresário também não fez nenhuma menção nas redes sociais a recentes críticas do ministro Barroso contra ele, publicadas no jornal britânico Financial Times. Segundo o magistrado, existe uma articulação de extrema-direita no mundo da qual Musk poderia ser parte. Essa parte da matéria, para mim, deixa mais evidente que existe um motivo. Existe uma estratégia por trás dessa, inclusive do silêncio. E dizem algumas figuras que estão no meio de toda essa articulação, como o Paulo Figueiredo, por exemplo, que o papel do Elon Musk nessa saga ainda não acabou. E goste você ou não do Paulo Figueiredo, não tem como negar que até então o que ele disse que aconteceria sobre esse episódio aconteceu. Ele disse que ia rolar aquela sessão do Congresso, a sessão aconteceu, os vazamentos do Twitter. Então acho que dá pra levar a sério quando ele fala que ainda veremos uma importante atuação do Elon Musk nessa luta pela liberdade de expressão no Brasil. Mas vamos ver o que diz aqui a matéria da Gazeta. O silêncio de Musk pode ser cautela para proteger os funcionários do X no Brasil. Há a possibilidade de que Musk tenha recuado ou simplesmente mudado de interesse, mas outra hipótese é plausível. O empresário age com cautela para solucionar a situação dos funcionários do X no Brasil. Isso faz sentido porque a própria questão lá no Congresso americano, quando os documentos foram vazados, só aconteceu depois que um funcionário muito importante da plataforma acabou sendo afastado. E praticamente todo mundo que analisou essa situação imaginou que esse movimento não era aleatório. Provavelmente o cara foi afastado para proteger ele, porque o Musk disse que recebeu ameaças. Ele temia que os funcionários do X no Brasil pudessem acabar sendo até presos. E ele próprio disse que precisava resolver essa situação antes de dar os próximos passos. Então, são palavras do próprio Elon Musk. Ou seja, essa é uma teoria, uma possibilidade muito plausível. Em 8 de abril, quando o assunto estava em alta, Nicolas Ferreira mandou uma mensagem pedindo para o Musk mais informações sobre uma possível manipulação eleitoral. E em resposta, Musk destacou a necessidade de garantir a segurança de seus funcionários no Brasil antes de divulgar qualquer informação adicional sobre o caso. O diálogo com Nicolas ocorreu no mesmo dia em que o ex-diretor jurídico do X no Brasil, Diego de Lima Gualda, renunciou ao cargo sem dar explicações públicas. Basicamente tudo que eu acabei de falar, né? Nos próximos dias, Musk pode ser oficialmente instado por parlamentares brasileiros a se pronunciar novamente sobre o caso, já que tramita no Congresso de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, um requerimento para que ele seja ouvido. A votação do requerimento na CCJ era esperada para o último dia 22, mas foi adiada. Isso também é interessante porque o Elon Musk também disse que ficaria feliz em prestar depoimento aqui no Brasil. Isso é uma coisa que parece bem encaminhada. Aqui no Brasil e provavelmente até lá nos Estados Unidos tem grandes chances do Elon Musk acabar sendo uma das pessoas a falar sobre toda essa situação. Até então ele só se pronunciou nas redes sociais, mas num futuro próximo isso pode acabar mudando. No documento, o deputado federal José Medeiros, do PL, solicita a realização de uma audiência pública com Musk. O evento serviria para ajudar a debater o projeto de decreto legislativo 368 de 2022, de autoria do deputado Felipe Barros, do PL, que tenta sustar os efeitos da resolução de 2022 de Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre o enfrentamento à desinformação que atinja a integridade do processo eleitoral. Então, basicamente, os parlamentares da direita estão tentando reverter isso aqui, né? Porque a gente viu como é que o enfrentamento à desinformação que atinge a integridade do processo eleitoral foi utilizado nas últimas eleições. Basicamente, se a direita tá falando a verdade, derruba, censura, persegue, afasta. E se a esquerda tá fazendo qualquer tipo de atrocidade, tá, sei lá, até comprando voto, tá manipulando inserção de rádio, aí não tem nada pra ver por aqui, não tem que investigar, deixa pra lá, isso aí tá tudo certo. A audiência pública tem por objetivo instruir o debate sobre a censura, banimento e suspensões de parlamentares federais das redes sociais, afirma Medeiros na justificativa do requerimento. Fundamental a audiência pública aqui proposta, uma vez que tais atos ocorreram contra parlamentares, que contam com imunidade em suas opiniões, votos e falas. Supostamente sim, né? Os parlamentares deveriam contar com a imunidade parlamentar. Mas a lei no Brasil funciona conforme a vontade do nosso querido tirano, né? Ele é que decide se é pra seguir o que tá na lei ou não. Então é isso. A especulação da Gazeta é que o Elon Musk pode estar ainda preocupado com seus funcionários, e é uma possibilidade legítima. Outra possibilidade é que as articulações agora estejam mais nos bastidores do que publicamente. Afinal, ele já fez as movimentações públicas, a gente já colheu muitos dos frutos disso tudo. Como a gente pode ver aqui, ó, a Câmara dos Estados Unidos aciona OEA sobre decisões de Moraes. E também o Congresso dos Estados Unidos investigará envolvimento do FBI nos casos de censura no Brasil. Tudo isso só tá andando lá fora por causa daquela faísca inicial que o Elon Musk proporcionou com as suas declarações. É um grande efeito dominó que tá caindo nessa cabeça brilhante e lustrosa aqui do Alex Luthor Tupiniquim. O Elon Musk continua se pronunciando a favor de muitas pautas de direita no perfil dele, inclusive eu quero trazer aqui para vocês outros comentários do Elon Musk, não referentes sobre o Brasil, mas opiniões que ele tem sobre o identitarismo, especialmente. Ele tem sido uma
grande voz contra essa política identitária da esquerda que ninguém aguenta mais, contra a lacração. Colocando em português claro, o Elon Musk é quase um nerdola que luta contra a lacração. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, porque agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Será que Elon Musk simplesmente cansou, decidiu partir para outro assunto? Ou será que em breve ele vai retornar com golpes ainda mais fortes contra essa democracia pujante que foi instaurada no nosso país aí nos últimos anos? Em breve saberemos. Antes de ir embora, porém, eu gostaria que você desse uma olhada nos links ali da descrição, nas informações, porque a situação do Rio Grande do Sul não é tão grave quanto já foi, porém, ainda tem muitos gaúchos precisando de ajuda, tem muita gente desabrigada, tem muita gente precisando do básico, de roupas, de cestas básicas mesmo, e eu deixo ali então 2 sugestões de doação. Primeiro para uma família que foi diretamente afetada, que é sempre uma forma boa de doar, porque você sabe que esse dinheiro não vai ser desviado, não, vai diretamente para uma família que acabou perdendo tudo e que obviamente também vai ajudar as pessoas ali de perto da sua comunidade. E também tem informações para doação para uma igreja aqui da minha cidade, de Caxias do Sul, que está fazendo esse trabalho de acolhimento aos desabrigados. Então são 2 boas formas de ajudar, caso você possa, e fica aí o meu apelo, afinal certamente os gaúchos ainda vão precisar de muita ajuda para conseguir reconstruir o estado. E um último apelo menos importante é sobre a votação do IBEST. Se você puder tirar um tempinho, é super rápido para você votar. Se você não tem uma conta, você pode usar uma conta do Google. Enfim, é bem fácil mesmo e não custa nada. E quem sabe assim a gente consegue passar de fase. Vamos ver quão longe a gente consegue chegar. É um jeito bacana de descobrir toda a força aqui do público do Traje Cômico. É isso, de toda forma agradeço muito pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.